Aqui no estúdio da TV GP1, o agropecuarista, presidente regional do PL e pré-candidato ao Senado pela legenda, Tiago Junqueira. Tiago, a princípio, em nome da nossa produção, eu agradeço por você ter tirado precioso tempo na sua agenda de trabalho e eleitoral para estar aqui falando aos nossos internautas. Olha, eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Uma honra estar aqui batendo um papo com você e com seus ouvintes. Hoje, 7 de abril, Tiago, como é que está o PL no estado visando as eleições do dia 4 de outubro vindouro? Olha, Ney, por incrível que pareça, agora em março completou um ano, né, que eu assumi o PL no estado do Piauí. Foi em março de 2025 que eu aceitei a missão do nosso presidente Bolsonaro, numa reunião que eu tive na casa dele no Rio de Janeiro. E ele me passou essa missão, apesar de eu não ser político, nunca ter me candidatado a nada, nem ter presidido nenhum partido, enfim. Completei um ano agora, acho que um trabalho está sendo muito bem feito, estou contente com o trabalho que o PL está fazendo aqui no estado do Piauí. Vale lembrar que o PL passou a ser um partido de direita de verdade, Ney, a partir da entrada do presidente Bolsonaro no partido em 2022. E aqui, apesar do PL ser nacionalmente um dos maiores ou o maior partido político do Brasil, aqui no Piauí ele não tem ainda muita representatividade. Nós não temos, por exemplo, um prefeito, um vice-prefeito, um deputado estadual, federal. Então nós estamos plantando realmente a semente da direita para ver resultados já em 2026 e olhando para frente também, dando uma oportunidade para o povo do Piauí, alternativa para o povo do Piauí escolher se quer seguir com esse modelo de gestão que, na minha opinião, já está fadigado aqui no Piauí desde 2002, portanto há 24 anos sendo comandado pela esquerda e pelo PT, ou se quer realmente novos ares, seguir por novos rumos, novos caminhos, que eu acho que o Piauí merece experimentar novos modelos de gestão da direita, assim como Teresina já experimenta há alguns anos, né, a capital do Piauí, que vem aí derrotando o PT eleições após eleições, né? Você e o pré-candidato a governador pelo PL estão andando pelo Piauí. Diretórios do PL, além de Teresina, já conseguiram instalar alguns? A gente não focou tanto nessa questão municipal. Claro que demos oportunidade para alguns diretórios em algumas cidades, mas justamente para a eleição de 2026 não ser municipal e ser estadual e federal, a gente vai focar realmente no interior, em diretórios no interior, a partir de janeiro de 27. Nós vamos focar nossos esforços nesses 6 meses que faltam para a eleição, para definir a nossa chapa de estadual e federal, agora no decorrer do mês de abril e maio, anunciar isso, esses nomes para a população do Piauí, não quantidade, sim qualidade, para ver se as pessoas realmente entendem que é importante a direita ter uma cadeira de deputado federal, é importante ter uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui no Piauí, e, por que não, sonhar com os cargos mais difíceis, vamos dizer assim, que é o nosso governador Tony Rodrigues, que é um cara extremamente capacitado, inteligente, jornalista, por sinal, hoje é dia do jornalista, né? Parabéns para todos vocês. Por que não sonhar também com a eleição do Tony, a ida dele para o segundo turno. Pré-candidato a senador, são 2 vagas esse ano. É importante que o estado do Piauí tenha essa representatividade da esquerda, do centro e da direita. Hoje já tem um senador da esquerda lá em Brasília, que é o José Wellington Barroso Dias, e tem 2 vagas concorrendo esse ano, que eu, na minha opinião, se eu pudesse dar uma sugestão para o povo fazer uma reflexão, seria a reeleição do senador Ciro Nogueira, que é do centro, né, e escolher um nome da direita para representar a direita no Senado Federal. E eu estou muito confiante, Ney, mas muito confiante mesmo, com os resultados das pesquisas que a gente está vendo nas últimas semanas, que a gente vai sim recuperar a presidência da República, e vamos ter na presidência da República, a partir de outubro, novembro desse ano, o Flávio Bolsonaro do 22, da direita. Aqui no Piauí, a possibilidade do PL vir a se coligar com progressistas, por exemplo? Essa é um tema, né, que eu acho que, a nível nacional e a nível estadual, nós temos que deixar essas possibilidades abertas. O mais importante hoje, na minha opinião, é a direita e a centro-direita não brigar. A gente só perde a eleição em outubro para presidente da República para nós mesmos. Então, a nível nacional e a nível estadual, nós temos um adversário, um objetivo comum, que é derrotar a esquerda, derrotar o PT, que, na minha opinião, na minha visão de mundo, é um mal para o nosso país, um mal para o nosso estado do Piauí. Nós precisamos derrotar esse pessoal e não vai ser a gente do PL ou da direita ou da centro-direita, progressistas que você citou,
criando intriga ou confusão entre nós. Então, o nosso objetivo, nosso adversário é derrotar o PT, e essas possibilidades que você perguntou, elas ficam abertas para serem definidas mais adiante, ali em meados de junho, julho, antes das convenções, para ver. As pesquisas vão apontar se é melhor que a gente siga caminhos independentes, dando alternativa para o povo do Piauí, ou eventualmente uma coligação. As pesquisas de intenção de votos divulgadas até agora pela imprensa, quais leituras você e o pré-candidato a governador Tony Rodrigues fazem delas? Olha, ontem saiu uma do Veritá, né? E outras saíram, Atlas, Intel, enfim. Mas ontem a gente conversou sobre esse tema, eu e o pré-candidato ao governo Tony Rodrigues, lá na sede do PL, e surpreendeu bastante, né, os números, tanto para presidente da República, né, alguns estados do Nordeste, essa diferença que o PT e o Lula tinham na eleição de 2022 despencando. Aqui no Maranhão já praticamente um empate técnico, em Alagoas o Flávio na frente, aqui no Piauí ainda seguimos atrás, mas não tão atrás como foi 77-23 em 2022, 77% a 23% do Lula contra o Bolsonaro em 2022, agora já apontou 54-36, então uma diferença brutal já. É a prova de que nós estamos no caminho certo, né, aqui no Piauí, fazendo um bom trabalho. A direita está fazendo um bom trabalho aqui no Piauí, no Nordeste inteiro. Eu acho que em todos os estados, em todas as regiões do Brasil, a direita vai ter melhor desempenho, seja no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, em todos os estados, um pouco por conta da população estar acordando, né, aquele movimento que o Nicolas fez em janeiro desse ano, o Acorda Piauí, realmente acho que pegou em todos os estados, graças à rede social, que vem aí fazendo a diferença desde as eleições de 2018, Ney, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, sem tempo de TV, sem dinheiro, mas com um celular, uma prancha de surf e o filho mostrando a verdade para a população. E depois, em 2022, a rede social também foi muito importante naquelas eleições, mas, na minha opinião, com muita ilusão, com muita mentira, com muita enganação. E parece que o povo agora, nessas eleições de 2026, está conseguindo fazer uma checagem, um equilíbrio, né, das eleições de 18 e 22 e vendo quem falou a verdade, quem mentiu. E muito interessante, o Lula recentemente disse que as eleições de 2026 vão ser pautadas entre a verdade e a mentira. Eu espero que ele esteja coberto de razão e que a população consiga, através das redes sociais, das informações que tem na palma da mão, fazer essa verificação de quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. A nível estadual, as pesquisas mostraram também um cenário muito interessante, né? O Progressista já lançou aí recentemente o nome do Joel, que já deu meio que uma disparada aí, o Rafael caiu aí. Se eu não estou enganado, se eu não estiver errado aqui nos números, 51, 52 o Rafael, 40 e pouco o Joel, e o Tony ali já aparecendo com 10. E é por isso que eu digo que as pesquisas é que vão dizer se lá na frente vai ser melhor uma composição ou uma independência na caminhada. E a nível também de Senado, achei muito interessante a pesquisa, apontando a Veritá de ontem, Ciro Nogueira, se eu não estou enganado, com 38, Marcelo com 26, Thiago com 12,8, aí depois vem Júlio César e depois vem Joel Rodrigues, com 8,5, que também me chamou a atenção. O Joel não vai ser candidato a senador, portanto essa pontuação do Joel deve ir naturalmente para Ciro Nogueira e Thiago Junqueira, o que melhoraria o meu desempenho. Então acho que nós vamos seguir na nossa caminhada, aquecer um pouco os motores a partir de maio, visitar todos os municípios do Piauí, levando a mensagem da direita, a mensagem da esperança, da transformação, porque muita gente no Piauí não conhece o meu nome, não sabe que eu sou pré-candidato, nem o do Tony. Por isso nós vamos começar em maio agora uma caravana que a gente tem denominado de Caravana 222, mais 2, são os 224 municípios compostos por 222 mais Regeneração e Altos, que é a minha cidade e a cidade do Tony. Nós vamos levar essa mensagem da direita para todos os senhores e senhoras de todo o interior do estado, ver se a gente consegue resgatar e tirar do armário as pessoas que são de direita, que estão insatisfeitas com a esquerda e que querem, de alguma forma, acreditar numa mensagem diferente na política do Piauí. Thiago Junqueira, já é possível vincular a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República à pré-candidatura de Tony Rodrigues ao governo do estado? Não, com certeza, né? Nós tivemos recente agora em Brasília, já divulgamos nas redes sociais vídeos agora que vão veicular a partir de agora, abril, maio, naquele tempo eleitoral de cada partido, já vão sair vídeos aí do Flávio e do Tony junto, do Flávio e do Thiago Junqueira juntos,
né, deixando mais claro ainda para a população que o 22, o PL, tem pré-candidato a governador, tem pré-candidato a senador, e em breve nós vamos estar colocando os nomes aí da chapa de estadual e federal à disposição do povo, para o povo escolher. Não vai ser, pessoal, votando nos mesmos que aí estão há algumas décadas, algumas famílias feudais aí passando de pai para filho a questão da política aqui no Piauí, que nós vamos conseguir, né, resultados diferentes para o Piauí. Então, se nós estamos aí há 24 anos reclamando, todo ano, entra ano, sai ano, reclamando de falta d'água, falta de emprego, aumento de impostos, promessas mirabolantes, né, que a gente vê a questão do porto, hidrogênio verde, navegabilidade do Rio Parnaíba, vinda de indústrias, vinda de empregos, não vai ser com esse modelo de gestão da esquerda, que está comandando o Estado há 24 anos, que nós vamos conseguir resultado diferente. O povo precisa entender isso, né, de uma vez por todas, e é nesse mote que nós vamos atacar na época da campanha propriamente dita, na época do tempo de TV, meio que explicar para a população a importância de fazer essa alternância de poder para o Piauí realmente saltar e vir realmente para o patamar que ele merece. O Piauí tem muito potencial, nós precisamos atrair emprego, atrair indústria para cá, e não vai ser com esse modelo de gestão que persegue o empresário, que aumenta os impostos, que tem tanta corrupção, que a gente fica sabendo, obra superfaturada, que nós vamos conseguir essa mudança. O país é um país rico, o Brasil é riquíssimo, o Piauí é um estado de muito potencial, muitas potencialidades pelo interior, todo o estado, seja agrícola, seja na larga escala da agricultura, seja na pequena agricultura irrigada. E a agricultura, para mim, é a locomotiva, é a saída do Piauí ir para o patamar que ele realmente merece, com muita pujança, com muita riqueza e com muito emprego e desenvolvimento. Tiago Junqueira, quando vocês esperam ter aqui em Teresina a presença do pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, com vocês? Olha, Ney, hoje tem duas datas já sendo estudadas. Uma no mês de maio, né, que é melhor a gente não divulgar, e a outra no mês de agosto. Eu não sei se a gente já vai conseguir a vinda dele em maio, mas está sendo estudado já pela agenda. Se a gente não conseguir, a gente já tem uma outra indicação para agosto, mas nada impede que nesse intervalo a gente consiga encaixar, de repente, uma ida dele aqui para o Nordeste, para Fortaleza, enfim, para São Luís, a gente consiga fazer um encaixe aí na agenda. Mas ele já está garantido, né? Eu tive reunião recente lá em Brasília com o senador Rogério Marinho, que ele estará aqui conosco. Nós também queremos trazer a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também queremos trazer o Nicolas, para ver se a gente dá um empurrão aqui no Piauí, em todo o Nordeste, diminuir essa diferença que foi em 2022, porque pode parecer que não, Ney, mas cada virada de voto que a gente conseguir, se eu der um exemplo para vocês matemático aqui, o Lula teve 77-23, né, em 2022, o que se resume mais ou menos que o Bolsonaro teve mais ou menos 450 mil votos em 2022. Se a gente mudar esse patamar, e eu estou sendo bem realista, tá? Para 600 mil votos, que dá em torno de 30%, acho que a gente já consegue. As pesquisas apontaram já em torno de 35%, 36% o Flávio aqui. Nós podemos beliscar já 40% em breve. Então, sendo bem realista, bem pé no chão, se a gente falar em torno de 600 mil votos, dá uma diferença de 150 mil votos em relação a 2022. Quando você multiplica 150 mil votos por 27 estados, nós estamos falando aí de mais de 4 milhões de votos, sendo que o Bolsonaro perdeu a eleição em 2022 por pouco mais de 1,5 milhão de votos. Então, toda virada de voto é importante, nós vamos trabalhar para isso, nós vamos seguir a missão e vamos plantar a semente da direita aqui. Eu não tenho a menor dúvida que o próximo presidente da República é Flávio Bolsonaro. Tiago Junqueira, andando pelo Piauí, você e o pré-candidato a governador Tônio Rodrigues têm levado que discurso para convencer o eleitorado piauiense a votar nele, Tônio Rodrigues, para governador e em você para senador? Olha, não tem mágica, Ney, não tem mágica. A questão que o povo do Piauí realmente precisa entender, existe uma primeira dificuldade nossa, que é a gente se tornar conhecido, né? Eu e o Tônio somos muito desconhecidos para boa parte da população do Piauí. Aí entra a caravana que nós vamos fazer agora em maio, a caravana 222. Superado esse obstáculo da gente ficar conhecido, através de redes sociais e da nossa presença, é levar uma mensagem enxuta, que é gestão. O país é um país rico, o Piauí é um estado que tem muito potencial, principalmente agrícola e energético e de energia renovável, eólica, solar, enfim. Mas se a gente não mudar a gestão, nós vamos ficar trocando 6 por meia dúzia. Então, a mensagem que a gente tem que deixar para a população, e eu tenho contado onde eu tenho ido, Ney, uma parábola, meio que uma piada, que ilustra bem, e normalmente o povo
gosta dessa linguagem mais de fácil entendimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, o prefeito foi fazer uma licitação, né, de uma obra, de uma ponte na cidade dele, simbolicamente, e contratou uma licitação e foram 3 empresas fazer a licitação. Mandou entrar, o primeiro era um alemão, ele falou, qual é o orçamento da ponte, o alemão? É 3 milhões de reais. Mas por que 3 milhões de reais? 1 milhão é mão de obra, 1 milhão é material e 1 milhão é meu lucro. Tá bom, manda entrar o americano. Entrou o americano, ele falou, tá aqui meu orçamento, 6 milhões para fazer a mesma ponte. Mas 6 milhões, americano, você tá ficando louco? Por que 6 milhões? 2 milhões é mão de obra, 2 milhões é o material e 2 milhões é meu lucro. Ah, tá bom. Manda entrar o brasileiro. Entrou o brasileiro, tá aqui meu orçamento, prefeito. 9 milhões para fazer a ponte. Mas por que 9 milhões? Você tá ficando louco, brasileiro? Não, 3 milhões para mim, 3 milhões para o senhor e 3 milhões a gente contrata o alemão para fazer a ponte. Então, o que a população realmente precisa entender é que tem dinheiro, nós estamos sendo roubados, né? É quase que falar para o senhor e para a senhora que está assistindo. Sorriam vocês, nós estamos sendo roubados, nós estamos sendo enganados. O dinheiro existe, o que acontece no Brasil é corrupção, é desvio de dinheiro, é nota superfaturada, é falcatrua. Então, com o mesmo dinheiro você pode fazer muitas obras, você pode atender melhor a questão da educação, da saúde da população, e a população precisa entender isso. Ou entende isso, ou nós vamos ficar atolados aí nessa areia movediça. Tiago Junqueira, em nome da nossa produção, eu agradeço a você por ter tirado precioso tempo na sua agenda de trabalho eleitoral e ter vindo aqui falar aos nossos internautas. Eu aproveito o ensejo para desejar a você sucesso nessa empreitada que é tentar ser senador pelo Piauí e Tônio Rodrigues ser governador do estado pelo PL. Eu deixo a mensagem final com o mote do Nicolas, da caminhada do Nicolas, do Acorda Brasil, dizer para todo o povo do Piauí, acorda Piauí, dá tempo, nós estamos a 6 meses da eleição, está na mão de cada um, do senhor, da senhora, dos jovens, né, dos idosos, aqueles que não acreditam muito na mudança através da política. Eu estou aqui, acredito, eu também sou a prova disso. Eu vim de Ribeirão Preto com 28 anos de idade, há 22 anos atrás para o Piauí, apostei todas as minhas fichas aqui no Piauí, eu sou a prova de que o Piauí tem muito potencial, Ney, e é esse potencial que eu quero que aflore para toda essa juventude, para todo esse povo piauiense que deixa muitas vezes as famílias para trás e vai atrás de emprego lá no estado de São Paulo e em outros estados. Nós temos que aproveitar essa mão de obra toda pujante aqui no Piauí, trazendo emprego para cá, tá? Fica a minha dica aí, vamos com tudo, tem tudo para dar certo.